Semana passada eu fiz esse vídeo aqui para vocês e eu prometi que eu ia ilustrar esse vídeo para que vocês pudessem entender melhor tudo isso que a gente falou. Então eu vou pedir para vocês assistir esse vídeo e depois vocês verem essa ilustração que eu estou fazendo neste vídeo agora, inclusive com a nossa lousinha. Na verdade o que eu quero mostrar para vocês é esse ponto aqui, é o final do vídeo. Então fica até o final, a gente vai seguir toda essa ilustração aqui para mostrar para vocês, para a gente entender o funcionamento da Uber e como que a gente pode melhorar o nosso ganho. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só, saiu uma pesquisa aí, Universidade de Oxford e Columbia, dizendo que a Uber cobra mais dos clientes e paga menos do motorista. Isso não é novidade, a gente já sempre falou sobre isso, a própria Uber falou isso, que ela procura cobrar o máximo do passageiro e pagar o mínimo que o motorista aguenta ali. Então, não é novidade essa pesquisa, mas eu prometi a ilustração, então tá aqui. Para a gente entender o funcionamento, olha só, são 5 espaços para cada pessoa. O primeiro espaço é do passageiro. O segundo, investidor. Terceiro, Uber. Quarto espaço, investidor novamente e depois o motorista. São 5 espaços. Essa é a legenda que eu quero mostrar para vocês. Aqui o que acontece? O passageiro pagava menos porque existia o investidor mandando voucher para eles. Então, esse campo do investidor dando voucher, passageiro paga menos. A Uber cobrava 25%, ela está aqui, ó, cobrando 25%, e também os investidores mandavam para nós aí as promoções. Ou seja, motorista, além dele ganhar o normal, ainda ele ganhava as promoções da Uber. Então, os investidores na Uber ajudavam para que o crescimento dela fosse maior. Nós ganhava e o passageiro ganhava. Isso é um quadro que acontecia. Só que os investidores decidiram se retirar. E também a Uber decidiu mudar a sua taxa de 25% para uma taxa variável. Hoje, por isso que entra aqui, ó, ela consegue cobrar mais do passageiro e pagar menos para nós, porque com a saída dos investidores, o passageiro acabou tendo que pagar mais e o motorista acabou tendo que ganhar menos, por causa da taxa variável. Então, oscila tanto aqui, esse campo, como oscila este campo. Pode ser para mais ao motorista, como pode ser para menos também. O mesmo acontece aqui, para mais e para menos. Taxa variável, Uber ganha mais ou menos. É isso que está acontecendo hoje. Então, está aqui esse quadro explicando exatamente o que eu falei. Olha aqui a oscilação. Quanto mais para cima, mais você consegue achatar a Uber e mais você consegue ganhar. A mesma coisa acontece aqui com o passageiro. Passando tudo isso aí para cá, então aqui, ó, a legenda de novo, passageiro, Uber, motorista. E aqui a oscilação que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, nessa oscilação, quanto maior o valor de quilômetro que você aceita, mais você achata a Uber e mais você ganha. Então se você aceita R$2 o quilômetro, você está conseguindo subir, jogando aqui, espremendo a Uber cada vez mais. Se você aceita para menos, você faz com que ela consiga achatar você e ela ganhar mais. Vocês estão entendendo? Então tudo aqui, ó. 1 para 1, achata cada vez mais. 1.3 vai aumentando. 1.5 vai aumentando. 2.0 vai aumentando. Se conseguir mais ainda, tem viagem 3 aí, olha, vai achatando cada vez mais. Então é esse o trabalho que a gente tem que fazer. O motorista, ele tem que entender que ele tem tudo isso aqui para ele pagar. Manutenção, documentação, depreciação, aluguel, que não é barato, e também o combustível. O que acontece hoje, que boa parte de nós só considera isso aqui. Não, ó, muitos desconsideram este valor. Todo este valor aqui é desconsiderado. Eles imaginam que o custo é só combustível. E aí o que acontece? A Uber, que não é besta nem nada, né? Ela vai se aproveitar disso. Porque você não sabe que tem o custo. Você até sabe, mas você sabe que aquele custo de manutenção ele é longo. Pastilha demora, pneu demora, documentação demora, tudo isso demora para você pagar. Só que você vai usando esse dinheiro e gastando do seu carro. É isso que acontece. Então, o que tem que considerar? Valor de combustível. Eu considerei aqui algo em torno de 60 centavos o valor do quilômetro por litro. E aqui eu estou considerando 70 centavos o valor do quilômetro de manutenção e outras coisas mais. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo do seu carro. Mas basicamente vai dar 1,30 por quilômetro.
Então se você aceita uma viagem de 1,30, tá dando elas por elas, você não tá ganhando nada. Você vai ver que você está ganhando porque esse valor demora para ter o custo, demora para você pôr o dinheiro. Então você está usando aqui esse dinheiro que é do carro, não é seu. É do aluguel, ele não é seu. Mas como ele aparece na hora, você acaba usando ali para comprar uma mistura, para comprar, pagar a conta de água, de luz. Então é um valor falso, não é um valor que você tem. Agora, o da gasolina você considera, porque se você não põe a gasolina, você não roda, né? Então é um valor mais rápido. É isso que eu digo para vocês. Então, para finalizar, o que vocês têm que fazer? O que a gente tem que fazer? Considerar custos mais combustível. E aí sim, jogar o valor cada vez mais para cima. Por isso que eu falo para vocês, não aceitar viagem com valor menor do que, olha, aqui neste caso, 1,30, né? 1,50, 1,70, 1,80, R$2 o quilômetro. Esse é o ideal. Quanto maior o quilômetro, mais você achata a Uber que está desse tamanho ganhando, ela vai diminuindo, porque você está aumentando. Esse é o jogo. Através de uma ilustração, acho que eu fui bem claro. Eu prometi para vocês que ia entregar isso daqui, e eu peço que vocês sigam essas orientações para que a gente não perca dinheiro trabalhando pela Uber e desista logo. Tem muita gente trabalhando 2 dias, 3 dias, uma semana e depois cai fora. Ah, Samuel, nós estamos no mês de julho. Mês de julho é difícil ter viagem de R$2. Você tem que considerar a sua cidade. Gente, quanto custa a gasolina na sua cidade? Qual é o custo de manutenção, de documentação? É mais ou menos em toda a cidade. Ah, mas aqui não tem. De repente você tem que procurar uma cidade maior para você trabalhar, onde tenha mais demanda. Tem que pensar tudo isso e variar os aplicativos também. Tem outras coisas que a gente podia falar aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai trazer para vocês em outro vídeo. Tem mais de 3.000 vídeos aí, então assistam, um vai complementando o outro, mas a ideia básica é essa aqui, ó. Considerar custos e o combustível. 2 coisas você tem que considerar. Se você considera só uma, você vai perder dinheiro. Acho que fui bem claro, né? Vocês viram aí que agora ficou bem fácil de entender. Considerando custos de manutenção, custos do aluguel e o custo do combustível, aí sim você vai ter um parâmetro para que você possa saber qual é o valor da viagem que você aceita. Lembrando que se o teu carro consome e a gasolina tudo é algo em torno de 1,30, pense bem ao fazer viagens de 1,40, por exemplo. Porque você vai ter que rodar 10 quilômetros para ganhar R$1. Então, pensa bem. Você vai ganhar, eu estou falando de lucro, só 10 centavos por quilômetro. Então, tem que rodar 10 quilômetros para ganhar R$1, gente. 100 quilômetros para ganhar R$10. Façam as contas, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Então, vamos estudar melhor, pensar melhor e entender melhor como é que funcionam os aplicativos para que a gente não pague para trabalhar, ou fique elas por elas, ou a gente ganhe muito pouco. Pense no teu carro, ele deve ser um carro econômico. Pense na cidade, deve ser uma cidade que tenha alta demanda, os horários de alta demanda, não rode sozinho, rode sempre com o passageiro, cuidado onde você vai, porque onde você vai levar o passageiro, você tem que voltar batendo lata. Então essas instruções são importantes para que a gente saiba como a gente deve trabalhar, para a gente maximizar o nosso lucro. Dá para ganhar dinheiro na Uber? Dá, mas você tem que estudar, você tem que entender e saber como funciona. Lembrando que carros, eu estou falando tudo isso aí em Uber X, tá? Se você for fazer Comfort ou Black, o valor tem que ser bem acima e tudo isso você tem que entender também. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Acho que mereceu um like aí, né, gente? Por favor, deixa o like, hypa o vídeo se você puder também, se estiver disponível aí, e compartilha. O pessoal tá no grupo lá, mais de 1.000 pessoas conversando. E, aliás, semana que vem nós temos novidade para o grupo e também eu vou trazer aí uma outra novidade aqui no YouTube para vocês na próxima semana já. Tem coisa vindo aí, continua com a gente. Beleza? Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.